O vídeo de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe chamado Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo. Eu li o conto nessa edição da editora Dark Side Books e esse é o último conto, gente. Encerra esse livro porque eu já li ele inteiro. Tem uma playlist aqui no canal chamada Edgar Allan Poe, vou deixar linkada para vocês. E ali tem mais de 25 contos do Poe que eu li e fiquem tranquilos porque eu não conto o final para vocês, ok? Só faço uma resenha com as minhas impressões de leitura. Esse conto ele é de 1841 e ele é um conto em que o Poe ele faz uma crítica aos críticos da época. Provavelmente porque ele estava sendo criticado pelas suas obras. Eu acho, tá, gente? Isso são as minhas impressões de leitura. Eu nunca fiz nenhum trabalho acadêmico, nunca li nenhum trabalho acadêmico sobre as obras do Tolkien. Inclusive sobre esse conto específico, ele vai muito mais além do que eu vou dizer aqui para vocês. Eu acho que eu não tenho a capacidade de trazer mais informações, mas eu entendi que é uma crítica aos críticos literários da época. Lá no comecinho do conto, ele fala o seguinte: a moral de um autor seja puramente pessoal, pouco importa a moral dos seus livros, né? Então ele está citando aqui um trecho de um cara, Dom Thomas de las Torres, né, no prefácio de um livro dele chamado Poemas Amatórios, em que ele fala, né, que a moral de um autor ela é puramente pessoal e pouco importa a moral dos seus livros. Existem outras frases como qualquer obra de ficção deve ter uma moral, ou nenhum homem pode sentar para escrever sem ter um propósito profundo. E o Edgar Allan Poe fala até que um romancista não precisa se preocupar com sua moral, porque os críticos literários eles irão achar a moral nas entrelinhas de suas obras e publicar ali numa revista, em um jornal, hoje na internet. Ele se queixa, né, o narrador se queixa que ele recebeu uma crítica desses caras, dizendo que o narrador aqui ele nunca escreveu um conto moralista, que os seus contos não têm moral. E ele responde, né, ali nos seus próprios pensamentos, lá na página 328 dessa edição, o seguinte: eles não são os críticos predestinados a me revelar ou a desenvolver minha moral. Aí que está o segredo. Então o narrador conta-nos uma história para a burrice desses críticos, que ele chama esses críticos de transcendentalistas. O transcendentalismo é uma escola filosófica americana que fala sobre o misticismo panteísta, tá? Só para situá-los. E aí ele vai contar uma história de um amigo dele chamado Toby Damit, vou chamá-lo de Damit no decorrer aqui da narrativa, né, da história, que ele morreu assim como um pobre coitado, mas não por ser uma falha dele, né, do amigo, mas por um defeito da mãe, que essa mãe ela espancava muito ele quando criança, assim, desde bebezinho, criança, ele era extremamente, mas extremamente espancado, e assim, é de virar o estômago quando você lê a narrativa dos espancamentos da mãe. Então assim, era muito soco, era muito chute, e o narrador testemunhou tudo isso, né? Ele já tinha testemunhado. E quando esse Damit cresceu, ele era um louco, né, gente? Assim, ele era um pobre, não tinha dinheiro para absolutamente nada, e era meio louco, assim, não batia muito bem na cabeça, acho que de tanta pancada que ele levou. E ele tinha um costume de ficar apostando com as pessoas. Só que como ele era pobre, ele não tinha dinheiro, então ele não apostava dinheiro, ele apostava a cabeça dele pro diabo. Então daí você tem o título do conto, Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo. Só que ninguém, gente, levava ele a sério, né? Ele era, assim, taxado como louco, como demente, enfim, ninguém levava esse cara a sério. E o narrador tentava ajudá-lo, né? Falava para ele não fazer esse tipo de coisa, não falar esse tipo de coisa. Tanto que lá na página 331 ele até fala uma frase que eu achei muito boa.
Os mistérios obrigam o homem a pensar e com isso prejudicam a saúde. Então o narrador tentou várias vezes ajudá-lo. Da primeira vez que ele narra, ele simplesmente ignorou, né? O amigo realmente ignorou, o Tobias ignorou. E depois de muita insistência, o narrador ficar censurando ele, para ele parar de ficar falando, fazendo esse tipo de aposta, etc., ele só deu aquela olhada, né, com aquele olhar inquisitório, dizendo que não precisava dos conselhos, né, do amigo. Ele realmente não precisava. E esse narrador, ele tinha saído de casa. Enfim, não se fala muito bem o que aconteceu entre o narrador com a própria mãe. Mas o amigo aqui, quando ele dá aquele olhar inquisitório e fala que não quer mais conselhos, aí ele gira no calcanhar e olha pro amigo e fala: eu aposto a minha cabeça com o diabo que a sua mãe não sabe onde você está. E realmente, né, dá a entender que realmente a mãe não sabia que ele também estava fazendo uma coisa errada. Então até que ponto que o cara era tão louco assim? E nisso o narrador se sentiu assim bem ferido, né? O amigo acabou magoando muito ele, mas enfim, teve um determinado dia ali, um determinado momento que eles estavam passando por uma ponte e tinha uma catraca que eles tinham que passar. E o amigo falou que ia pular aquela catraca, que ele ia dar um salto, não sei o que, etc. E o cara falou: não, você não vai conseguir fazer isso, impossível, você vai acabar caindo e se machucando. E ele falou: não vou não. E foi tentar fazer. Só que aí, bem do lado tinha um senhor, um velhinho, muito do esquisito, gente, muito esquisito. E começou a olhar pro narrador e falar: aham. Tipo, desdenhando do que ele tava falando. Tipo assim, lógico que o seu amigo consegue pular, você não tá acreditando que ele consegue pular? E aí aquilo deu uma coisa ruim. Sabe aquelas pessoas que causam uma estranheza na gente, que você quer distância? Esse velhinho meio que foi repugnante ali pro narrador. E o velhinho chamou o Tobias, é o Toby, não é Tobias, é o Toby, e falou pra ele como que ele poderia pular aquilo, como que ele tinha uma forma de ensiná-lo a pegar impulso. E aí foi o que o velhinho fez, eles se afastaram, ele ensinou e o menino foi pular, e aí eu não vou contar mais pra vocês o que aconteceu, mas é medonho, medonho. Aí vocês podem até, já sei o que aconteceu, etc. Porém, essa história é uma história que o narrador contou que serve de crítica para esses críticos que estavam ali criticando o trabalho dele. Então você precisa fazer essa relação, né? O que o narrador quis dizer com essa história? Quem é o velhinho? Quem é esse amigo dele? Né? O que ele representa para os transcendentalistas? Entenderam? Então é toda uma crítica. Gente, é um conto também muito inteligente, muito inteligente, por isso que eu sou fã do Edgar Allan Poe. Irei deixar o link da Amazon aqui no box de descrição para quem tiver interesse em adquirir a obra da Dark Side Books. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.